Olá, boa tarde a todos. São 16 horas em ponto e vamos dar início a mais um Capacita CREA. Em nome da presidente Ana Dalgisa Dias, agradecemos a presença de todos vocês hoje nesse Capacita. Hoje o palestrante já está conosco e vai explicar como preencher um RT e tirar todas as dúvidas dos participantes. Antes de iniciarmos, vamos passar para vocês agora algumas informações e recomendações. É muito importante desligar a câmera e o áudio também, para não atrapalhar o andamento da palestra, que terá duração de 35, 40 minutos, certo? Tem uma outra dica também que eu passo para vocês. Se vocês passarem o mouse em cima do nome do palestrante, que é a Luiz Madruga, que está aí na tela conosco, você pode fixar a imagem dele. Então, quando ele for passar a palestra, né, fica a palestra maior na tela do seu computador ou na tela do seu celular. Ao final, o ouvidor ele vai responder algumas perguntas. Você basta clicar no ícone que tem uma mãozinha na barra de ferramentas que vocês podem ver acima. Quando vocês clicam na mão, a gente vai entender que vocês querem falar. Então, ao final, a gente vai chamar vocês. Aí pode abrir a câmera e também o áudio. Gostaria de solicitar a todos os presentes que, ao final da palestra, é muito importante que vocês respondam para a gente a pesquisa de satisfação do evento. É muito importante para a gente entender se a gente está no caminho certo, se vocês têm alguma sugestão. Para quem não nos segue nas redes sociais, é muito importante também que vocês nos sigam. Que vocês nos sigam também nas redes sociais, certo? Inclusive, tem no Instagram da gente, está acontecendo um sorteio. Amanhã, às 11 horas, basta que vocês sigam todas as orientações. O curso é de fachadas com revestimentos cerâmicos aderidos com argamassa colante. Então, você vai lá no nosso Instagram, é o @CREARN, e aí segue todos os passos aí para participar. Então, nós estamos também no Instagram, no Facebook, no Twitter, e agora também no YouTube. Lá nós temos tutoriais, as gravações dos capacitas também. Inclusive, essa palestra vai estar disponível a partir de amanhã, acho que no período da tarde. Se você quiser tirar alguma dúvida, basta consultar lá. E vamos dar início, então, à palestra sobre anotação de responsabilidade técnica, RT, como preencher, com o ouvidor Luiz Madruga. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Aneli. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa sala de reuniões. Vamos, sem delongas, iniciar aqui o nosso bate-papo sobre preenchimento de RT, com as mudanças que ocorreram com a aplicação da nova tabela de obras e serviços. Então, eu já vou compartilhando com vocês aqui a minha tela, para que a gente possa iniciar aqui o nosso trabalho. Pronto. Bom, essa tela já é familiar a todos vocês, é a tela que o profissional ele acessa para fazer solicitações e acompanhar as suas demandas no conselho dentro do CITAC. Eu costumo dizer que esses botões que estão aqui do lado de cima, eles são os botões de solicitações. Então, tudo que você solicita ao CREA, ele aparece nessa parte de cima. E tudo o que já está sendo atendido ou foi atendido por vocês está nessa coluna aqui, a partir do botão Pendências. Então, no botão Pendências, vocês vão observar aí anuidades que já foram pagas, ARTs que estão pendentes, ARTs que já foram registradas, todas as ARTs que vocês possuem, estejam registradas ou não, os contratantes, pessoa física e jurídica que vocês já cadastraram para efeito de preenchimento da RT. Então,
são todas as opções que vocês já solicitaram ao CREA, elas aparecem aqui. Responsabilidade técnica ativa significa as empresas nas quais vocês estão responsáveis técnicos, né? Estão respondendo por 2 ou 3 empresas. E responsabilidade técnica é quando vocês já encerraram a participação de vocês como responsável técnico, tá bom? Então, quando você preenche uma RT, é interessante que antes você faça um cadastro prévio do seu contratante. Então, você já vai ter em mãos os dados da pessoa que está tomando o seu serviço. Aí você vai cadastrar se for uma pessoa física ou se for uma pessoa jurídica. Uma vez cadastrado esse contratante, ele já vai aparecer aqui nesse primeiro botão daqui da tela de vocês. Então, você vai cadastrar um contratante de pessoa física, um contratante de pessoa jurídica, ou você vai pesquisar um contratante. E aí você vai informar o número do CPF ou o CNPJ. Esse contratante ele vai aparecer para você. Porém, o CITAC ele não impede que você, no decorrer do preenchimento da RT, que esse procedimento ocorra simultaneamente ao preenchimento da RT. Ele permite que você abra um pop-up e aí você faz o cadastro da RT durante o preenchimento da RT, informando se o contratante é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e você vai inserir os dados daquele contratante. Eu só queria pedir, por favor, desliguem os microfones, porque está dando interferência. Isso pode atrapalhar os demais colegas que estão acompanhando, tá bom? Eu agradeço a compreensão de vocês. Então, aqui tem a RTs, pesquisar RTs, o livro de ordem, que eu posso falar um pouquinho sobre o livro de ordem com vocês depois, as certidões que vocês querem solicitar, que tipo de certidão é essa, registro de equitação de pessoa física, certidão de acervo técnico com ou sem atestados, que tipo de protocolo você quer cadastrar. Aqui no financeiro, você pode solicitar o seu boleto de anuidade. Então, hoje, o CREA não encaminha mais o boleto da anuidade. Então, nós geramos os boletos, né, pelo CITAC, e eles ficam disponíveis lá na aba de vocês, na aba Guias Disponíveis, que é aqui embaixo, ó. Quando você desce aqui a tela, aí você tem aqui, olha, guias disponíveis. Então, todas as guias que vocês emitiram, seja para preenchimento de o registro de uma RT, seja para uma certidão de acervo técnico, e até mesmo as anuidades, elas aparecerão todas ali, em guias disponíveis. Se, por acaso, essa guia ela for vencida, então ela sai desse campo guia disponível, então você precisa gerar novamente. E no financeiro, na anuidade, você consegue parcelar a sua anuidade de 2020. Ainda você consegue parcelar em 2 vezes, né? Porque faltam 2 meses para terminar o ano. Então, é possível você fazer esse parcelamento em 2 parcelas da anuidade de 2020. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a RT, preencher a anotação de responsabilidade técnica. Eu acredito que durante o preenchimento, a maior dúvida do profissional está exatamente na hora de informar os níveis, na hora de informar as atividades profissionais, e ainda mais com essa mudança que a gente implantou a partir de março, trouxe algumas desconfortos para alguns profissionais, porque haviam atividades que estavam na tabela antiga e agora não estão, mas a gente vai, durante o nosso bate-papo, procurar sanar essa dúvida de vocês. Tá legal, pessoal? Colegas, então vamos lá. Nós temos aqui 5 modelos de ART. Obra-serviço, cargo-função, múltipla mensal, receituário agronômico e obra-serviço. E obra-serviço, ART fora de época. A ART de obra-serviço é a ART que você registra quando você foi contratado para prestar um serviço ou executar uma obra para um determinado contratante. E esse contratante ele pode ser pessoa física ou jurídica. Então, você foi contratado, acertou com o contratante os detalhes do empreendimento, então você vai abrir uma RT de obra ou serviço. A RT de cargo-função é uma RT que ela tem que, por finalidade, atender
aquela empresa que vai registrar-se ou encontra-se registrada no CREA, e ela vai indicar um profissional como seu responsável técnico. Por que existe a necessidade da indicação do responsável técnico? Porque o acervo técnico ele é do profissional, ele não é da pessoa jurídica. Então, quando um profissional ele pede baixa da responsabilidade técnica ou quando ele rescinde seu contrato com a empresa, ele leva o acervo consigo. Então, esse acervo ele utilizará em outras empresas que possivelmente o contratarão. Então, esse acervo ele é do profissional, da pessoa física. Aí, algumas pessoas perguntam, mas o que é cargo? O que é função? Eu tenho uma dúvida que na hora de preencher um RT de cargo-função. Então, o cargo é uma posição que uma pessoa ocupa dentro de uma estrutura organizacional. Um exemplo, uma empresa que possui no seu organograma, na estrutura organizacional, o cargo de engenheiro, então ela contrata esse profissional para exercer aquele cargo. Quando ele exerce aquele cargo, ele vai desempenhar o quê? Funções. E essas funções o quê? É um conjunto de tarefas e responsabilidades que podem corresponder ou não a um cargo. Então, o que acontece? Quando você faz um concurso público, por exemplo, para trabalhar na Petrobras, então, no edital, ele disponibiliza os cargos. Então, de acordo com as suas atribuições, a sua modalidade, você vai concorrer naquele concurso ao cargo de engenheiro de petróleo, por exemplo, ou engenheiro mecânico. Por quê? Porque ele está contemplado na estrutura organizacional daquela empresa. E aí, no edital, ele coloca assim, para ocupar o cargo de engenheiro de petróleo, engenheiro mecânico, quais são as funções que ele precisa desempenhar? Então, estarão lá relacionadas às funções. Quando você é contratado por uma empresa em que ela não possui o cargo definido, determinado na sua estrutura organizacional, então essa RT é uma RT de função. Então, essa é a diferença entre cargo e função. Tá? O cargo está previsto na estrutura organizacional e a função não. Quando o cargo não está previsto, você faz uma RT de função, que são as atividades, as funções que você desempenhará durante o período em que você for responsável técnico por aquela empresa ou aquelas empresas, ok? A RT múltipla mensal, como ela já diz, é uma RT que se refere a serviços que foram realizados no período de um determinado mês. Então, ela não pode ser de 15 de outubro a 15 de novembro, não, ela tem que ser de 1º a 31 de outubro, de 1º a 30 de novembro, porque ela é mensal. Então, ela é múltipla, por quê? Porque você vai registrar atividades que são consideradas repetitivas, que você faz continuamente. Um exemplo, uma empresa que faz manutenção de equipamento médico hospitalar, ela faz isso em vários hospitais no estado do Rio Grande do Norte. Então, ela vai registrar uma RT múltipla mensal, informando todos os contratos, todas as ordens de serviços que foram realizadas ao longo daquele mês. Como isso acontece? A resolução 1025, nesse caso, estipula que você tem até o 10º dia do mês seguinte para registrar esses serviços. Então, não é o dia 10, é o 10º dia útil. Então, esse 10º dia útil pode ser o dia 12, o dia 13, se o mês tiver feriados. Então, o sistema ele já considera esses feriados, caso eles venham a ocorrer. Aí, você vai relacionar todos esses serviços e aqueles serviços estarão todos eles registrados, ok? Como é que a fiscalização atua nesse caso? Nesse caso, quando a fiscalização percebe que aquele serviço ou aqueles serviços são objetos de uma RT múltipla mensal, a fiscalização ela aguarda que, até o 10º dia útil, que aqueles serviços sejam registrados. Caso isso não ocorra, então a fiscalização vai notificar a empresa ou o profissional para que ele registre a RT daqueles serviços ali. Como, por exemplo, empresas que fazem manutenção de elevadores, empresas que fazem manutenção de bombas de combustíveis. Então, são serviços repetitivos. Então, essas RTs elas são objetos de RT múltipla mensal. Isso, nesse caso, ela faz o registro dessa RT até o 10º dia útil.
E, por fim, a RT de obra ou serviço, resolução 1050, fora de época. Fora de época, você já imagina. São serviços que você fez, né? Já foram concluídos e, por algum motivo, você não registrou o serviço. E hoje você precisa do acervo daquele serviço, porque uma empresa está contratando você para prestar um serviço e você disse, olha, eu sei fazer, eu tenho conhecimento, eu tenho know-how, mas a empresa pergunta, me dê o seu acervo? E aí você diz, eu não tenho. Então, você corre, vai fazer uma RT de obra ou serviço, uma RT fora de época, que é essa daqui, e ela é uma RT cara, tá? Ela é uma RT relativamente cara, porque você tem que pagar uma taxa de análise, você tem que anexar documentos que comprovem que na época você prestou o serviço. Essa época é qualquer época. Pode ser uma época superior a 30 dias ou de 3, 4, 5, 10 anos que se passaram. Então, você vai anexar esses documentos, declarações das pessoas que contrataram você para você poder anexar e subsidiar a Câmara Especializada da qual vocês fazem parte, para que ela, com segurança, possa deferir o pedido do registro. Uma vez deferido o pedido do registro, aí vocês vão pagar a taxa da RT. Primeiro paga-se a taxa de análise, depois paga-se a taxa da RT. É por isso que eu digo que ela é uma RT cara. E esse serviço ele pode ser prestado aqui tanto no Brasil quanto no exterior. Ok, colegas? Essa é a diferença de uma obra ou serviço fora de época com uma obra ou serviço que você está começando agora. Então, vamos lá. Nosso carro-chefe sempre é a RT de obra ou serviço. Então, ela já pergunta aqui, olha, que essa RT ela está sujeita à validação após o pagamento e análise. Então, após o pagamento, a sua RT ela é submetida à análise e, ela estando validada, você já tem a RT apta para impressão. Li e compreendi para seguir em frente, aí ela vai perguntar as formas de registro, tá? Então, o que ele fala aqui sobre a RT de obra e serviço? Ela é relativa à execução de obras ou prestação de serviços inerentes às profissões abrangidas pelo sistema Confea-CREA. E as formas de registro, quais são as que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho complementar de prazo, complementar, inicial e substituição. Complementar de prazo é uma RT que complementa um período que você estimou na RT inicial e esse período de conclusão de obra, ele venceu. Então, você quer, venceu, por exemplo, há 2 meses, então você faz uma RT complementar de prazo, informando o novo prazo dessa RT, desse serviço. Geralmente, não se cobra, tá? A RT complementar de prazo, ela não é taxada. Então, você vai apenas informar um novo prazo e ela mantém a estrutura da RT de obra ou serviço, da sua RT inicial, tá bom? Modificando somente a data fim da obra. A RT complementar são aquelas RTs que você utiliza quando você tem obras que você presta, principalmente obras públicas, e essa obra ela sofre algum tipo de aditivo de valor. Então, uma vez aditivada essa obra, o seu valor foi alterado em função de alguma planilha orçamentária, então você vai fazer uma RT complementar e vai informar o valor que foi aditivado. E, nesse caso, sim, essa RT ela é passível de cobrança de uma taxa mínima. Vai ser cobrada uma taxa complementar, e essa taxa é uma taxa que geralmente fica na primeira faixa. Por quê? Porque o valor já foi contemplado na primeira RT. Então, se for um valor de um contrato muito alto, esse valor já foi contemplado na primeira RT, você já deve ter pago até a taxa mais alta, né? Então, você vai apenas pagar a taxa complementar, que geralmente cai na primeira faixa. A RT inicial, que é a RT que você está iniciando uma atividade, uma obra ou serviço para um cliente. Essa atividade pode ser um projeto, um estudo, um laudo, um ensaio, uma vistoria, um levantamento, uma execução, um projeto, um levantamento topográfico. Então, essa é uma RT inicial. A RT de substituição é quando você substitui algum dado da RT inicial. Então, se você for substituir, por exemplo, o endereço era Rua Projetada sem número.
Durante a execução da obra, a prefeitura passou lá e ela atribuiu um nome e um número àquela avenida ou àquela rua. Então, você faz uma RT de substituição e informa o motivo, modificação, alteração do endereço, o número do endereço da obra. Pronto, não é taxada. Mas, digamos que você fez uma RT de projeto. Então, hoje, o proprietário, ele contratou você para você fazer o projeto e você chegou para ele e falou assim, olha, senhor cliente, eu queria informar que eu não sou responsável pela execução. E o CREA pode passar com a sua fiscalização, e se o senhor não tiver RT de execução, o senhor pode ser autuado por exercício ilegal da profissão. Ele falou, não, isso não vai acontecer comigo, eu tenho aqui a RT do projeto, o meu mestre, ele sabe ler um projeto, e um belo dia a fiscalização passa e autua o proprietário pelo exercício ilegal da profissão, porque ele só identificou a sua RT de projeto. E aí o proprietário desesperado, o que ele faz? Ele procura você para você assumir a responsabilidade técnica pela execução da obra. Diante disso, você vai falar para ele, olha, tudo bem, mas a gente precisa discutir valores, porque o projeto eu cobrei tanto, mas agora eu preciso dar uma assistência técnica à sua obra, eu tenho que acompanhar a sua obra para que ela seja executada de forma correta. Isso eu não tenho nenhum tipo de aborrecimento. Então, você vai acordar com ele quanto você vai executar a construção da obra dele. E aí você faz uma RT de substituição e você vai alterar o que? A atividade. E então você vai usar o que era projeto passará a ser projeto e execução. Com isso, gera-se também a taxa mínima, tá bom, pessoal? Essa é a finalidade da RT de substituição. Bom, então nós vamos colocar essa RT como sendo inicial. E aí aparecem aqui os dados de vocês, os dados responsável técnico, registro dele no CREA. Está dizendo que ele está com registro ativo, CPF. Apenas lembrando para vocês, quando a gente faz esse treinamento, a gente utiliza um ambiente teste, tá? Então, esse profissional, ele é um teste da Silva Teste, ele é um engenheiro civil, ele também tem formação na área de elétrica e ele é agrônomo. Vocês podem observar que no título principal dele lá está agrônomo, e ele pode ser alterado, esse título principal ele pode ser alterado aqui em ferramentas. Quando você vê em ferramentas que você coloca alterar título principal, então você escolhe o título que você quer colocar. Geralmente isso ocorre quando o profissional, naquele momento da sua carreira, ele está executando uma atividade que é predominante, ele só está fazendo aquilo, né? Aquela atividade como agrônomo, como engenheiro de segurança do trabalho, então ele vai marcar como agrônomo, como civil, como elétrico. E logo depois vem as atribuições dele, se ele tem restrição com relação a alguma atividade, como é que ocorre essa questão da restrição? É quando na análise da grade curricular de vocês, que é fornecida pela instituição de ensino, verifica-se que alguma disciplina não foi cursada ou foi cursada com uma carga horária que não dá atribuição a vocês. Então, aí, quando isso é verificado, aí coloca-se essa restrição no registro de vocês, tá bom? E aí, tem uma pergunta marcada aqui em amarelo, que é: o preenchimento da RT é motivado por um documento de fiscalização? Gente, o documento de fiscalização nada mais é do que a multa, um auto de infração que foi lavrado pelo fiscal. No exemplo anterior, eu citei o caso daquele proprietário que contratou só o projeto, e aí o fiscal autuou. Então, como o profissional ele vai assumir a responsabilidade, ele vai marcar o campo, sim, ele vai afirmar que sim, essa RT ela é motivada por um documento de fiscalização e ele vai informar aqui o número do auto e o ano em que ele foi lavrado, ele vai pesquisar. Quando ele pesquisar, o CITAC vai trazer os dados do auto, né, de forma que algumas informações, principalmente as atividades que foram colocadas pelo fiscal, já sejam contempladas na RT. O que vai acontecer depois disso? Quando a RT de vocês for certificada, ou seja, quando ela estiver apta para impressão, vai aparecer lá no auto de infração eliminação do fato gerador. Ou seja, significa que o auto de infração teve o fato gerador sanado. Ele vai ser arquivado? Não. Ele será, para que ele seja arquivado, é necessário que haja o pagamento.
do auto de infração. Então, você tem o auto arquivado por inteiro. Entretanto, você pode eliminar o fato gerador e entrar com uma defesa ou um recurso. E nessa defesa você vai dizer, vai considerar as suas alegações e a Câmara ou o plenário vão analisar e vão dizer assim, não, concordo com a defesa e opino pelo arquivamento. Então, nesse caso, após a análise da defesa ou recurso, esse auto é arquivado. Caso contrário, ele é mantido e aí você tem que, o caso cliente, né, que foi autuado, entrar em contato com o setor de dívida ativa para que seja gerado o boleto e ele pagar o auto de infração, podendo, inclusive, esse auto ser parcelado, tá? Então, essa dica aqui para vocês é interessante. Sempre que vocês forem contratados por alguém para regularizar uma obra que foi autuada, marcar esse quadrinho em amarelo é super importante para que o fato gerador seja eliminado dentro do auto de infração. Ok, colegas? Você vai informar se essa RT está vinculada, se você essa sua RT está sendo vinculada a de um outro profissional. Caso sim, você vai informar o número dessa RT desse profissional, desde que ele seja da sua mesma modalidade. Então, você sempre vincula uma RT, nesse caso aqui, quando você é engenheiro civil e está vinculando a RT de um engenheiro civil também. E vocês vão executar a mesma atividade. E aí, como é que ocorre a participação do profissional? Pode ser individual, ou seja, você atuando sozinho, sem a participação de um outro colega, então você vai fazer essa RT de forma individual. Em equipe, equipe é quando você e outros profissionais de modalidades distintas estão atuando num grande projeto, num grande contrato. Um exemplo, a construção de um parque eólico. A construção de um parque eólico, nós sabemos que ela abrange todas as engenharias. Ela pega a geologia, ela pega a florestal, ela pega a agronomia, ela pega a elétrica, mecânica, civil e por aí vai. Então, esse contrato é um contrato de milhões. Então, o que é feito? O contrato é registrado no CREA, por exemplo, por um engenheiro químico, porque vai ter uma atividade química nessa obra. Porém, você é civil, vai entrar um colega que é engenheiro mecânico, engenheiro de produção, um geólogo, e aí ele vai fazer essa RT em equipe. Quando ele clica em equipe, já vai pedir para você informar o número da RT que foi registrada pelo primeiro engenheiro. E aí ele vai fazer essa vinculação. O que acontece? Todos esses profissionais estarão registrando aquele grande empreendimento e todos esses profissionais terão seu acervo técnico de acordo com as suas atribuições, tá bom? É bom frisar isso. Então, o engenheiro civil, que registrou uma RT em equipe na construção de um parque eólico, ele terá sua atribuição restrita à atividade que ele vai desenvolver naquele parque eólico. Se ele for, por exemplo, realizar uma pavimentação, uma terraplenagem, então estará restrita a ele. Se o engenheiro agrônomo for fazer um desmatamento, depois ele vai fazer um plantio, a mesma coisa. Na fase final, que é a geração de energia, que pode ser para o engenheiro eletricista, da mesma maneira, tá bom? Corresponsável é quando você e mais um ou mais profissionais estão atuando da sua modalidade na execução de uma obra. Então, vocês estão construindo uma barragem, um prédio, estão atuando na pavimentação de uma estrada, então, vocês estão executando e todos vocês são engenheiros civis, então, vocês fazem uma RT como corresponsável, tá? Ou vocês estão fazendo a instalação de uma rede de distribuição de energia, são engenheiros eletricistas, então os demais engenheiros eletricistas podem fazer a vinculação. E todos terão o mesmo acervo do principal. A diferença é, dependendo do valor da obra, o primeiro profissional que registra, dependendo do valor, ele poderá ficar fora da primeira faixa, então ele pode ficar na segunda ou terceira faixa, ele vai pagar a taxa maior. E os demais, que forem corresponsáveis, terão o acervo igual ao do primeiro e pagarão a taxa complementar, nesse caso, a taxa mínima. E coautor, como o próprio nome diz, coautoria de projetos, tá? Então, você está desenvolvendo um projeto com outros colegas da sua mesma modalidade, e aí vocês elaboraram aquele projeto, então todos desejam um acervo daquele serviço e fazem a RT de
autoria. Ok, colegas? Vamos marcar aqui individual. Empresa contratada é quando você é o responsável técnico pela empresa, tá bom? Então, você pode, nesse caso aqui, o teste da Silva Teste, ele responde por duas empresas. Pela empresa teste ou pela teste de razão social. Não, mas nesse caso eu fui contratado como autônomo, então eu não estou prestando serviço por nenhuma das empresas, eu posso deixar em branco. Observem que somente são preenchidos os campos que são achurados em vermelho. Então, eles são obrigatórios, tá? Se, por acaso, vocês não preencherem e, ao final, vocês forem validar essa RT, o sistema faz a crítica e vai informar, deixou de marcar tal campo. Então, finalidade, é a finalidade da obra, se ela é agrícola, ambiental, aquícola, artístico, cadastral, religioso, residencial, e assim vai. Então, vamos marcar aqui residencial para a nossa RT. E, na observação, o que é a observação? O campo de observação é onde você vai descrever o objeto daquilo que você vai realizar. Então, se você foi contratado para fazer um levantamento de vistoria, então você vai colocar lá, elaboração de um levantamento de vistoria do imóvel localizado na rua tal, para fins de regularização junto à prefeitura. Então, é um imóvel que ele foi concebido sem projeto, sem acompanhamento de um profissional. Então, você regulariza através dessa RT, o cartório aceita. Você não vai fazer uma RT de execução, você não executou a obra. Então, você vai fazer uma RT de vistoria. Você vai lá naquele imóvel, vai vistoriar, e através da vistoria, você vai atestar que o imóvel ele oferece seguranças para a sua habitação, e aí aquele imóvel ele fica regularizado através do cartório junto à prefeitura. Então, essa é uma RT de vistoria. Ela geralmente é utilizada para essa finalidade, né, para a regularização de obras, principalmente de imóveis que não têm projetos cadastrados na prefeitura, no alvarás, nada disso. Então, aqui você vai colocar. Então, aqui, por exemplo, você pode colocar que você está construindo uma obra e você vai fazer a elaboração do projeto arquitetônico, tá? O engenheiro civil pode fazer projeto arquitetônico, não é uma atribuição exclusiva do arquiteto. Então, você vai colocar lá, eu vou elaborar o projeto arquitetônico e os complementares, e vou executar a obra. Então, você vai digitar elaboração do projeto arquitetônico, complementares. Aí, nesses complementares, vocês podem dizer quais são os complementares. Né? É o estrutural, a instalação elétrica de baixa tensão, que é uma atribuição que o engenheiro civil tem. Se for uma habitação de uso misto ou comercial, exige-se o projeto de combate a incêndio. Então, você vai colocar que você também está elaborando o projeto de combate a incêndio, porque, como vocês sabem, o projeto de combate a incêndio ele tem que ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros, para que aquele estabelecimento ele esteja apto a funcionar, né? Eles fazem a emissão do AVCB, que é um antigo ABITSE. Então, você vai colocar os projetos complementares e a execução uma residência familiar. Então, mas como eu disse, vocês podem aqui narrar todos os projetos, tá bom? Então, feito isso, já está marcado aqui, não se aplica essa questão do convênio, nós não temos assim nenhum convênio, o CREA-RN não dispõe de nenhum convênio em andamento, então fica marcado como não se aplica. E aí vem a parte que geralmente gera aflição ao profissional, é quando ele vai cadastrar as atividades e, por algum motivo, na análise da RT, o analista, né, ele invalidou e pede, olha, você colocou lá na descrição projeto e execução, mas você só colocou as atividades de projeto, você tem que colocar também as atividades de execução. E aí você vai fazer uma RT de execução e vai colocar as ARTs, as atividades de execução. Ok, colegas? Então, vamos lá, adicionar atividade. E aí, vem os níveis. Os níveis, eles são... Antigamente era bem menos, eram 12 ou 13. E aí você vai procurar o nível que se relaciona à primeira atividade que você vai
realizar. Então, como eu falei para vocês, eu vou elaborar um projeto arquitetônico e vou elaborar os demais projetos. Então, o meu nível de atividade será elaboração. Está vendo aqui? Eu tenho aqui elaboração, mas eu tenho outros níveis. Eu tenho aqui consultoria, eu tenho coordenação, eu tenho direção de obra, eu tenho a execução. Eu fui contratado somente para fiscalizar a obra, então o meu nível será de fiscalização. Eu tenho gestão, orientação e supervisão. Como eu vou elaborar o projeto arquitetônico, eu vou colocar aqui elaboração e vou colocar aqui já o projeto arquitetônico. Então, o projeto arquitetônico, ele, com o passar do tempo, vocês vão se assemelhando aos números, né? Interessante seria que a busca fosse feita pela palavra, que aí você colocando projeto ou P, ele já iria direto. Então, o projeto arquitetônico, ele é a atividade profissional 81. Quando você digita 81, ele já vai lá, ó, projeto arquitetônico. Então, você vai marcar lá projeto arquitetônico. E você vai colocar, esse projeto arquitetônico, ele é de uma, como eu falei para vocês, é de uma edificação residencial. E aqui vai uma dica. Vocês têm duas maneiras de procurar a atividade que vocês realmente precisam. Consultando a lista de atividades, ela é enorme, e ela começa com atividade de outras engenharias, até que chegue na atividade de engenharia civil, por exemplo, ou você vai colocar uma palavra que ela seja sinônima, que ela seja correlata, ou que ela tenha semelhança com a atividade que você vai realizar. Então, existem várias formas. É uma atividade, é uma obra de construção civil? Eu posso colocar construção civil. É uma obra de edificação? Eu posso colocar edificação. Ela é de alvenaria? Também é de alvenaria. Então, você coloca a primeira palavra. Geralmente, você procura por edificação. Quando você vai em edificação, ele já vem aqui, olha. Ele tem aqui a tabela, né, a cabeça, que é a construção civil, a atividade principal e a atividade complementar. Então, é uma obra de edificações e de alvenaria. Então, você pode ver que aqui você tem, olha, construção civil, edificações e diversas formas de edificação. Essa obra ela pode ser de madeira, ela pode ser sistema de pré-fabricado, material misto, eu posso utilizar outros materiais, eu posso fazer a reforma somente dessa obra. Então, como é uma obra nova, então eu vou marcar aqui a edificação de alvenaria, tá? E, como é a elaboração do projeto arquitetônico, então eu já coloquei ali, já contemplei a minha atividade principal de projeto arquitetônico, eu vou marcar agora o quê? A unidade de medida. Então, eu vou dizer que ela é metro quadrado, quando eu boto M, ó, ele já vai lá para metro quadrado, eu marco aqui a quantidade, 500 metros quadrados, ok? Pronto. Eu tenho outras atividades, então eu vou inserir as outras atividades. Agora eu vou botar os projetos, não é isso? Então eu vou adicionar atividade, vou colocar o nível novamente de elaboração, que é o 15, e agora eu vou para projeto, tá? Projeto arquitetônico, como eu falei para vocês, ele é 81. E o projeto somente, ele é 80. Quando você não sabe, você vai descendo até você encontrar a atividade que você fala. Apenas para mostrar para vocês, olha, o que é que ficou de diferente na RT? Eu tinha antes uma atividade profissional chamada projeto e execução. Acho que muita gente lembra disso. Com a nova tabela TOIS, eu tenho que primeiro cadastrar o projeto e depois cadastrar a execução. Então, quando eu cadastro a execução, eu tenho aqui execução de obra, execução de instalação, de fabricação, desenho técnico, execução de uma reforma, de um reparo. Então, apenas para que vocês compreendam que agora eu tenho que colocar primeiro um projeto e depois o outro execução. Ok, colegas? Então, depois, aí eu tenho fiscalização de obra, fiscalização de serviço técnico, gestão, eu tenho aqui laudo, levantamento, eu tenho pesquisa, perícia, eu tenho estudo,
eu tenho vistoria, eu tenho treinamento, eu tenho uma supervisão, ok? Então, o que me interessa é o projeto. E nesse projeto, eu vou colocar os projetos que eu estou elaborando. Nesse caso, eu vou colocar o projeto de... como eu já botei o projeto arquitetônico, como eu disse a vocês, o engenheiro civil ele tem atribuição para fazer o projeto elétrico de baixa tensão. Eu venho aqui na atividade, eu digito baixa tensão. E aí, ele vai me abrir um leque de opções. Aí eu tenho que ter o cuidado de apenas ler antes de marcar. Porque o primeiro que ele coloca, ó, é baixa tensão em máquinas elétricas. Não é isso. A finalidade que eu quero é para fins residenciais, tá? Então, embora que a cabeça seja eletrotécnica, mas como engenheiro civil ele tem atribuição para instalação elétrica de baixa tensão, essa atividade ela está disponível aos engenheiros civis, ok? Então você vai marcar lá, é para fins residenciais, instalação elétrica em baixa tensão. Ah, qual é o outro projeto? Ah, eu tenho um projeto hidrossanitário, né, das instalações hidrossanitárias. Então vou marcar aqui, eu vou digitar uma palavra, vou botar aqui hidrossanitário. Aí vocês vão ver que a cabeça é construção civil, a atividade é instalação hidrossanitária, e aí eu tenho as atividades complementares, que ela será de água potável, de água pluviais, de esgoto sanitário, de ligação individual de rede de esgoto. Então, já vou marcar lá o esgoto sanitário e está lá marcado. E eu vou fazer, a minha casa é lajeada, então eu vou fazer o projeto estrutural. Então, eu vou registrar esse projeto também. E aí, eu tenho várias formas de colocar. Eu posso simplesmente digitar a palavra estrutura ou estruturas, que ele vai fazer a busca. Eu posso colocar a palavra pré-moldado. Eu posso colocar a palavra laje. Então, que tipo de estrutura a minha casa terá? Então, vamos lá. Eu coloco estruturas, tá? Quando eu coloco estruturas, ele vai procurar aqui, olha, eu tenho aqui estrutura em concreto armado, eu tenho estrutura de concreto protendido, e aí ele vem, ó, estrutura metálica para uma edificação, para palcos, e ele tem diversos tipos de estruturas, tá bom? Para pontes, túneis, passarelas, e aí você vai procurar o tipo de estrutura para o qual você vai elaborar aquele projeto. Eu já sei que é para uma edificação, porém, digamos que seja uma estrutura pré-fabricada, então eu posso digitar aqui, por exemplo, a palavra laje. Vamos ver se ele me traz alguma coisa. Ó, e está em estruturas, tá bom? Pré-moldado, pré-fabricado, de lajes pré-fabricadas. Então, a minha casa, eu vou utilizar a laje pré-fabricada, eu vou fazer o cálculo estrutural e ela vai utilizar a laje pré-fabricada. Marquei lá. Ok? Marcados os projetos, eu vou fazer o que agora? Cadastrar o nível de execução e também a minha atividade profissional de execução. Então, eu vou aqui, antes disso, botar as unidades de medidas, metros quadrados. Lembrando, se eu não marcar, ele vai cair em exigência. E a área. E vou adicionar a atividade. E aí, ele te oportuniza novamente, você coloca aqui o nível que antes era elaboração, agora ele será execução. Então, eu vou executar todos os projetos que estão lá em cima, tá? Lembrando, pessoal, eu dei o exemplo aqui do projeto de combate a incêndio, tá? Mas se você não vai elaborar esse projeto de combate a incêndio, você não vai marcar essa opção. Um outro profissional o fará. E aí, caso a fiscalização passe e ele entre em contato, o fiscal está orientado a entrar em contato com o profissional, vai dizer, profissional, olha, eu passei na obra, vi sua RT e vi que é uma obra comercial, você está construindo um hotel e não tem um projeto de combate a incêndio. Eu disse, não, eu não elaboro. Foi contratado um escritório especializado em elaboração desse tipo de projeto, então o contratante achou por bem contratar um escritório ou um outro profissional que possui
possua expertise para isso, tá? Então, vamos lá. Execução, né? Eu vou lá para execução de obra, que é o 49, vai aparecer aqui o 49, eu vou executar a obra, e aí eu vou colocar as mesmas atividades que eu coloquei em relação ao projeto. Eu vou executar a instalação de baixa tensão, e aí eu vou digitar baixa tensão. Está aqui. Eu vou executar também. Observa que com apenas uma atividade profissional, ela é suficiente para que eu coloque todas as atividades que eu vou executar. Então, na minha obra, eu vou marcar apenas uma atividade, como vocês estão vendo aqui, e vou colocar todas as atividades que eu vou executar. Eu não preciso botar execução de obra e colocar baixa tensão. Aí, daqui a pouco, adicionar atividade e colocar de novo a execução de obra e a execução da instalação do sistema de esgoto sanitário. Não. Numa única atividade profissional, eu já informo todas essas execuções. E aí eu vou colocar aqui, novamente, vou colocar a palavra hidrossanitário, e aí ele vai me trazer aquelas informações que eu já tinha informado para vocês. Esgoto sanitário, e aí agora eu vou marcar a execução da estrutura da laje pré-fabricada. Como falei para vocês, eu posso digitar estruturas e fazer toda aquela busca, ele vai me oferecer um leque de opções, ao passo que quando eu boto assim, laje pré-fabricada, então eu coloco a palavra laje e ele vai direto para a laje pré-fabricada. Pronto. Informei o que eu vou executar, informo novamente a unidade de medida, que se repete, tá? E a quantidade da área, a quantificação da área. Feito isso, aí eu venho para aquela opção que eu falei para vocês, que é adicionar o contrato. Adicionar o contrato é informar na RT quem é o tomador do serviço, quem o contratou. E eu disse para vocês que isso pode ser feito de forma prévia, quando vocês vão lá no botão contratantes, aqui em cima, aqui, e já cadastra o contratante, ou vocês podem fazê-lo de forma simultânea ao preenchimento da RT. Ele vai abrir um pop-up, caso o CPF informado não esteja já cadastrado, ele vai dizer assim, CPF apto para cadastro ou CNPJ apto para cadastro. No nosso caso, devido ao nosso tempo, a gente vai utilizar um contratante já cadastrado, e esse contratante ele pode ser pessoa física ou jurídica. Então, eu vou aqui. Quando eu vou em contratante pessoa física, ele vai pedir para eu informar o CPF. E aqui, contratante pessoa física, o nome. A mesma coisa se aplica à pessoa jurídica. Então, eu vou botar aqui contratante pessoa física e vou botar o CPF dele, que eu já tinha cadastrado anteriormente. Eu vou digitar o CPF dele. E vou... Pronto, tá lá. Então, o Wanderson, que mora na rua Santa Gema, ele é quem me contratou para fazer uma obra, tá? Então, feito isso, tanto o Wanderson é o contratante, quanto ele é o proprietário da obra. Porém, poderia ser diferente. O proprietário da obra poderia ser, por exemplo, o governo do Estado, através de uma secretaria, né, que contratou uma empresa, e essa empresa pode ter feito a terceirização do serviço, de alguns serviços. É muito comum em obras desse porte, né, você ter a terceirização de alguns serviços. Mas, como se trata de uma obra residencial, o proprietário é o próprio contratante. Então, eu vou clicar aqui, olha, aproveitar dados do contratante. Ele vai repetir os dados, e aí ele vai pedir agora para eu informar quando a obra vai começar e qual a previsão de término. Lembrando que é uma previsão, porque durante a construção de uma obra a gente se debate com várias situações que podem atrasar, mas também ela pode ser antecipada, nada impede. Então, choveu demais, faltou material, faltou recurso financeiro, o proprietário adoeceu, por algum motivo ele se ausentou do país ou do estado, então a obra precisou paralisar, então isso tudo acontece. Então, eu vou lá no início da obra. Lembrando, gente, a RT ela é prévia, então a data que você vai informar nessa RT, ela será
de hoje ou próxima de hoje, ou semana passada, por exemplo, nada impede. Então, eu vou colocar a data de hoje, 3 de dezembro de 2020, e a data de término. Se eu informar, por exemplo, que ela tivesse começado no mês passado, ou digamos que essa obra tenha começado no início do ano, e essa obra não tinha sido feito o registro da RT. Como ela está em execução, ela não foi concluída, então eu posso colocar, olha, ela começou no dia 2 de janeiro de 2020, teve a pandemia, paralisou e tal, então você não registrou a RT, e a data fim dela, se ela estiver perto do fim, se ela vai terminar amanhã ou se ela vai terminar hoje, você pode informar essa data. Porém, se a obra terminou e você informou a data de ontem, aí o sistema já vai fazer uma crítica e vai dizer, olha, essa obra ela é passível de registro de uma RT fora de época. Por quê? Porque você já está informando para o sistema que o serviço foi concluído, tá? Então, como eu marquei que ela está começando hoje, eu vou informar que ela vai terminar, digamos, no dia 31 de janeiro de 2021. Tá? Feito isso, eu vou informar o valor dessa obra, o valor que eu contratei para projetar e executar essa obra, vou botar aqui um valor estimado. Porém, o Wanderson, como vocês viram aqui, ele mora na Rua Santa Gema, mas ele comprou um terreno no outro local, e é nesse terreno que eu vou construir o empreendimento dele. Se fosse no mesmo lugar, eu informaria aqui, utilizar o endereço do proprietário ou contratante, ele repetiria aqui a Rua Santa Gema, mas não. Ele vai construir no outro local. Então, quando eu observe vários campos marcados em vermelho, eu vou marcar aqui um CEP, na Avenida Senador Salgado Filho, vou informar um número qualquer, um complemento, caso tenha algum complemento e eu queira acrescentar, de repente, é dentro de um condomínio, eu queira informar o nome desse condomínio, mas o sistema já traz para mim o bairro, a cidade e o estado. O telefone, ele não é um campo obrigatório, assim como os campos latitude e longitude. Qual é a validade, Luiz, dos campos latitude e longitude? Quando você informa as coordenadas, isso facilita no caso de, digamos que você tenha pedido baixa da RT por distrato, teve algum aborrecimento com o proprietário, então você pediu a baixa. Então, o fiscal, com os dados da obra, principalmente quando são obras assim, em áreas rurais, então ele é guiado, né, pelo GPS, ele localiza essa obra. Nos grandes centros isso não é necessário, tá? Mas essa coordenada é importante quando a gente para facilitar o acesso do fiscal. Caso você não disponha, não há nenhum problema, tá bom? Aí eu venho aqui para as declarações e aí eu vou declarar que estou cumprindo a regra de acessibilidade, se realmente a sua obra ela atender, né, a esses princípios do decreto 5296 e a cláusula compulsória que fala sobre o Centro de Mediação de Arbitragem, no caso, quando existe conflitos, tá bom? Então, ele diz aqui, olha, qualquer conflito ou litígio originado no presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei 9.307. Então, eu posso marcar, como não posso marcar. Vocês podem ver que não tem aqui a marcação em vermelho, tá? Para que eu me obrigue a marcar. E aí eu vou repetir a CAPTCHA. No CREA-RN, por padrão, todas as letras vocês podem digitar como minúsculas. Então, eu tenho aqui GMWTID, e aí eu não preciso botar o M maiúsculo, eu vou digitar tudo minúsculo, T minúsculo, I minúsculo e o D minúsculo, ok? Então, às vezes, quando a gente está com a RT aberta há muito tempo, aí essa CAPTCHA, ela perde a validade, aí ele dá uma mensagenzinha para você gerar um novo código. Como ela já está aberta há muito tempo, o que eu faço? Eu vou atualizar a imagem aqui nesse círculo, tá? Ele marcou DSD, posso botar tudo minúsculo, KZ4. E vou cadastrar.
Se eu deixei de informar algum dado ou preencher alguma informação, ele vai fazer a crítica. Caso contrário, ele já vai mostrar a RT como ela está realmente preenchida. Pronto, ó, o procedimento foi realizado com sucesso, prosseguir. E agora eu vou... ele vai mostrar para mim os dados da RT. Eu não gerei boleto ainda, e nessa fase em que o boleto não foi gerado, eu consigo alterar alguma informação que esteja inconsistente. Aí eu tenho aqui em alterar, ok? Eu vou verificar, vou ver que os dados estão ok, e aí os valores, vou ver as atividades, eu verifico se eu faltou alguma atividade, se eu esqueci alguma coisa. Se eu tiver esquecido, eu vou lá em alterar e vou acrescentar. Verifiquei, está tudo ok, gero o boleto, emito o boleto. A partir do momento que você emite o boleto, você não consegue alterar mais nada. Mas digamos que você emitiu o boleto e depois o proprietário pediu para você acrescentar alguma outra atividade que estava faltando. Por exemplo, o nosso profissional aqui, ele é engenheiro eletricista. E aí ele esqueceu do sistema de produção de descarga atmosférica. Então, você vai e, como já gerou boleto, você vai ter que esquecer essa RT. Vocês já devem ter observado naquelas RTs que, caso alguém tenha feito e tenha desconsiderado, que é possível você, no botãozinho vermelho, você arquivar aquela RT, tá? Ela cai, ela abre um protocolo, depois ela vai para o lixo, até para limpar a tela de vocês. Então, se você gerou boleto, você vai preencher uma nova RT e pode usar essa RT com todos esses dados já como modelo, até para adiantar o preenchimento. O que você vai fazer é apenas acrescentar o SPDA nessa obra que você está realizando. Digamos que você foi contratado só para fazer o projeto e o proprietário quer que você fiscalize a execução, ou seja, você projetou, ele quer que fiscalize se a execução está de acordo com o que você projetou. Então, você vai e faz acrescenta essa atividade de fiscalização. Digamos que a sua RT já estivesse validada, e aí você quer acrescentar a fiscalização. Então, você vai ter que substituir. Como você vai acrescentar uma atividade de fiscalização, essa RT será taxada, ok, colegas? Fica aqui a dica. Então, vamos lá. Emitir boleto, e aí eu verifico, ó, após a geração do boleto, não será possível realizar alterações nesta RT. Portanto, certifique-se de que todos os dados inseridos estão corretos. Aí, se tiver correto, você confirma. Se não, você não quer emitir. Então, você vai e confirma. Ele vai gerar o boleto e vai perguntar assim, tudo bem, mas você quer que o boleto saia no nome de quem? No seu nome, do profissional, ou no nome do proprietário, ou no nome do contratante. E aí você vai, não, eu combinei com o proprietário, né? Ele vai pagar a taxa da RT. E aí você vai e gera o boleto. Quando você adiciona o boleto, né, ele atualiza a sua tela e ele vai trazer a RT novamente com todos os dados que você colocou, tá? E vai aparecer aqui o boleto para você e com a taxa que você, no caso, atribuiu ao seu contratante para pagar. Então, ele vai ficar aqui, ó, documento elaborado, boleto emitido. Então, deixa eu dar uma dica para vocês, colegas. Nós temos um convênio com a Caixa Econômica e todos os nossos boletos pagos através da Caixa Econômica, lotérica, aplicativo da Caixa, caso vocês tenham no celular de vocês, o pagamento ele é registrado em até 2 horas. Isso facilita muito, principalmente quando o profissional ele tem a pressa para liberar a RT e precisa entregar a RT para o cliente. Então, é uma segurança que o cliente tem, ufa, minha obra está registrada, graças a Deus, não vou ter problema com a fiscalização. E aí, tudo bem, o boleto foi registrado, né, o pagamento foi processado, e aí o pagamento, quando é processado, significa que a sua RT ela está apta para análise. Então, você tem pressa na análise, que ela agora vai passar para o processo de análise. Então, fica a dica. Entrem lá no nosso atendimento no WhatsApp, né, no 91283827,
marquem a opção 1, ART, e aí você já fala, né? Vai vir uma mensagem automática que posso ajudá-lo, e você já fala, por favor, tem urgência na análise da ART número tal. Aí a gente vai olhar, vai ver que a RT foi processado o pagamento e a gente analisa para você essa RT e pronto, libera a RT caso ela não tenha nenhuma pendência, tá? É muito comum o pagamento foi feito e não foi processado ainda, então a gente não consegue analisar. O sistema não libera a RT para a gente analisar. É preciso que haja o processamento do pagamento para que a gente possa analisar para vocês. Tá bom, pessoal? Uma coisa interessante. Livro de ordem. Se vocês quiserem, a gente pode falar sobre livro de ordem. Interessante, tá? Eu posso mostrar para vocês alguma coisa aqui ou deixar para um outro momento, mas só para mostrar para vocês o livro de ordem, eu vou pesquisar aqui uma ART, o livro de ordem, ele tornou-se obrigatório a partir de janeiro de 2020, 1º de janeiro de 2020, para todos os profissionais que desejam o acervo técnico de uma determinada RT. Então, você registrou a RT está registrada, a obra está correndo, você não abriu o livro de ordem, pediu a baixa da RT, porque a obra foi concluída, perdeu o acervo. Tá? Então, quando você tem a sua RT certificada, aparece para você um botãozinho assim, verde, do lado direito, abrir livro de ordem. Então, quando você abre o livro de ordem, você vai cadastrar as ocorrências daquela obra. Então, por exemplo, a obra começou, você bota lá, instalação do canteiro de obras, início das fundações, você vai cadastrando as ocorrências, você vai anexando fotos. Vou mostrar aqui para vocês, vou pesquisar aqui uma RT, que já tem um livro de ordem aberto, tá? No ambiente de teste, infelizmente, eu não tenho nenhuma RT com registrada e apta para que eu possa cadastrar um livro de ordem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma RT já registrada e com livro de ordem aberto. Então, essa RT, ela foi cadastrada em maio de 2020. Digamos que eu registrei essa RT, ela não foi baixada ainda, e eu não cadastrei nenhuma ocorrência. Eu posso cadastrar ocorrência? Pode sim. Você pode iniciar a cadastrar as ocorrências, mesmo que ela já tenha passado daquelas fases, você pode cadastrar. Você vem aqui, olha, em cadastrar ocorrência, e aí você vai botar aqui o tipo de ocorrência, acidentes, caso tenha ocorrido, andamento das etapas, interrupção dos serviços, caso tenha acontecido, outros apontamentos, registro de participação de outros profissionais, reinício dos serviços e subempreitadas. Então, essas são as ocorrências. Nesse tipo de ocorrência, vou botar aqui andamento das etapas e em que fase ela está. Digamos que ela esteja começando. Tá? Então, se ela estiver começando, eu vou procurar aqui uma atividade inicial e vou colocar aqui, olha, instalação do canteiro de obra. Vou adicionar um arquivo para caracterizar que realmente o canteiro de obra está sendo instalado. Por que isso é importante? Meu cliente, ele não está no país, meu cliente está em outro estado ou está no interior. Então, quando eu cadastro uma ocorrência, eu posso imprimir o livro de ordem parcial, tá vendo aqui, imprimir o livro de ordem, e mandar para o meu cliente, proprietário, eu estou te passando aqui o passo a passo da nossa obra, a gente já está começando, você pode ver aí, vai ser gerado no arquivo em PDF, pode ver aí que tem as fotos que caracterizam o que eu estou informando para o senhor, e fica tranquilo que não tem nenhum problema, tá bom? Agora, digamos que essa obra começou em maio, como é o caso dessa ART. A abertura do livro de ordem foi no dia 16 de novembro, tá? O livro de ordem, ele é individual, ele é de cada RT. Se tiverem outros profissionais corresponsáveis ou coautores, né, com a RT registrada, cada profissional tem que abrir o seu livro de ordem. Então, eu estou trabalhando com um colega, eu abro o livro de ordem e ele não abre. Ele baixa a RT dele, eu baixo a minha. Eu fico com acervo, ele fica sem. Então, é necessário que todos os profissionais envolvidos
para terem acesso às ARTs registradas a partir de janeiro de 2020, abram um livro de ordem. Ah, Luiz, eu registrei a RT em 2019, 2018, a obra continua, preciso abrir o livro de ordem? Não. O livro de ordem é necessário somente para as RTs registradas a partir de janeiro de 2020, ok? Digamos que a fase não seja inicial, que ela já esteja na fase, por exemplo, de cobertura. Então, eu posso aqui fazer uma narrativa de tudo que aconteceu de maio até aqui, ou digamos que eu tenha feito registros num livro de obra. É muito possível. Então, o que eu vou botar aqui? Conforme livro de obra em anexo. É muito comum a obra pública ter o livro de obra. Então, esse livro de obra ele vai ser digitalizado e eu vou anexar aqui. Adiciono o arquivo. Então, eu faço um resumo de tudo que aconteceu de maio até essa fase da cobertura. E depois eu vou atualizando as ocorrências, tá? Para que, quando a obra terminar, como é que eu encerro o livro de ordem? Com a baixa da RT. Baixei a RT, encerro o livro de ordem. E aí, com a RT baixada e o livro de ordem aberto, já que foi aberto no caso, né, eu consigo ter o acervo. O que vai acontecer? Quando eu baixo a RT com o livro de ordem que eu abri, vai aparecer assim, apta para CAT? Sim. Digamos que eu não pedi baixa, mas não abri o livro de ordem. Apta para baixa? Não. Tá? Então, colegas, se vocês abriram RTs esse ano, estão com obra em andamento, não abriram o livro de ordem e desejam um acervo daquela obra, por favor, façam para vocês depois, quando forem pedir a CAT, ter esse pedido negado. Tá legal? Colegas, eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Agradeço a participação de vocês e vou passar agora a palavra para a Nelly Medeiros, né? E fico aberto aqui às perguntas de vocês, tá bom? Muito obrigado. A Nelly, a palavra é sua. Boa tarde, Luísa, né? Saiu para uma reunião. Olha. Gente, eu queria agradecer, né, pela oportunidade, né? Deu bastante gente. Foram 50 pessoas participando, né? Dos 103 inscritos. E vamos abrir para as perguntas. Gostaria que vocês colaborassem respondendo, né, a pesquisa. E próxima semana a gente tem um outro capacita, certo? Vou colocar a arte aqui do próximo capacita para vocês no chat. Luiz, eu dei uma olhadinha aqui, tem 3 pessoas conversando aqui no chat, que são Bernardo, Alana e Hebron. Vamos lá. Se eles quiserem conversar, é só levantar a mão, tá? Joia? Eu estou com uma dúvida. Quando puder perguntar, você me avisa aí, por favor. Por não, Hebron, pode perguntar. Em relação àquele valor lá no preenchimento da RT, diz respeito ao meu honorário ou ao valor da obra? Pronto, boa pergunta. Quando você quanto você está recebendo pela obra, tá? Porque a obra ela pode custar milhões, né? Uma obra de 2 milhões, que é o valor todo, mas você está cobrando, digamos, 50 mil para executar aquela obra. Então, por exemplo, o parque eólico, né? Que foi o exemplo que eu dei. O parque eólico, a construção dele é uma obra milionária. Porém, você, Bron, foi contratado para elaborar o projeto estrutural. E você cobrou pelo projeto, vamos dar um exemplo aqui, 10 mil reais, tá? Então, nesse caso, você vai informar quanto você está cobrando pelo seu serviço, 10 mil reais. E aí, a taxa será cobrada em cima dos 10 mil reais. Nesse caso,
vai entrar na segunda faixa, né? 200 e poucos reais, se não me engano, ou 100 e pouco. A taxa mínima é 80 e poucos reais. Então, até 8 mil reais é a primeira faixa, de 80 e poucos reais. Então, você informa o quanto você está cobrando. Então, por exemplo, um profissional que faz um serviço de fiscalização, e ele é de uma empresa, né? Ele está fiscalizando uma obra de milhões, por exemplo, a ponte Newton Navarro. Então, se ele está fiscalizando a ponte Newton Navarro, a construção da ponte, ela tem um valor milionário, mas você recebe pela empresa o seu salário profissional. Então, você vai informar na RT o seu salário profissional para que a RT seja taxada de forma coerente, ou seja, de acordo com a atividade que você está realizando, que é a fiscalização. Ok? Beleza, obrigado. Por nada, Hebron. Obrigado pela pergunta. Mais alguém? Natália, alguém levantou a mão, se você puder me ajudar a informar quem é. Sou eu, eu posso perguntar? Meu nome é Ailê. Ailê Lucas. Boa tarde, Ailê. Seja bem-vindo, obrigado. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço, realmente eu sou recém-formado, então eu tenho, sim, algumas dúvidas, e nesse momento, especificamente, eu tenho duas dúvidas. Pois não. A primeira, suponha que eu sou contratado de uma empresa, responsável técnico de uma empresa em um outro estado. Certo. A empresa ganhou um contrato aqui em Natal de manutenção e ela me mandou para vir para esse novo contrato aqui em Natal, certo? Perfeito. Eu já era responsável técnico, eu já tinha RT de cargo de função dessa empresa, e no momento que pisamos o pé aqui, a minha dúvida é necessário eu fazer também uma nova RT de cargo e função no visto da empresa ou no CREA da empresa daqui de Natal RN? Não, vamos lá. Deixa eu responder primeiro a sua pergunta. Você é da Paraíba, sua empresa também é de lá, e vocês ganharam um contrato aqui no Rio Grande do Norte para executar uma obra. Você, profissional, Ailê Lucas, primeira providência, a Ailê vai entrar lá no portal de serviço público e vai solicitar o visto profissional. Então, para você solicitar o visto, você não paga nada. Você pode ter visto nos 27 estados e você só vai pagar uma anuidade. Essa anuidade ela é recolhida no CREA, onde você está executando a obra. Por exemplo, ontem eu atendi um profissional no atendimento ao público que ele é de Recife e ele está morando e atuando aqui. Então, ele recolhe a RT dele pelo CREA-RN. Então, você vai, primeiro passo, solicitar o visto dessa RT aqui. Como você já é responsável técnico por ela, quando a empresa for solicitar o visto dela ou registro, na certidão de registro e quitação dela já vai aparecer o seu nome. Então, você não precisa fazer RT de cargo e função. Você só vai fazer a RT do serviço que você prestará aqui no Rio Grande do Norte. Ok? Entendido, Luiz. Muito obrigado. A segunda dúvida é a seguinte. Vamos supor que eu não seja obra, eu seja prestador de serviço. Onde é que eu pesquiso, ou então em que critérios para esse caso? Eu peguei um serviço no estado, sei lá, de manutenção de ar-condicionado, certo? Eu quero saber se é necessário, eu fui contratado por um ano, por exemplo. Eu quero saber se para esse caso eu necessito. Já que eu tenho um contrato já contínuo, um contrato já valor fixo, eu tiro um RT ou eu preciso fazer RT múltiplas de acordo com as ordens de serviço, muito embora eu tenha um valor pré-fixado? Pronto, então. Quando você faz a RT do contrato, você está registrando o contrato. Só que você, por exemplo, você é um contrato em que você estima um valor, só que ele não define as visitas que serão feitas. Então, todos os meses, você e a sua equipe, elas precisam visitar os lugares aonde a empresa possui contrato de manutenção. Então, é necessário que essa manutenção, como ela é preventiva, ela ocorre
ela ocorre de forma repetitiva. Todo mês você tem que voltar lá para fazer a limpeza, para verificar se tem algum vazamento. Então, você vai fazer sempre a ART múltipla mensal desses contratos que você realizou naquele mês. Uma coisa é registrar o contrato. O contrato registrado está. Porém, como você faz manutenção de forma preventiva, então você vai fazendo essas ARTs múltiplas mensais de todos esses contratos que você realizou ao longo do mês. Certo, tudo bem. Muito obrigado, Luiz. Eu posso fazer mais uma pergunta bem diferente? Sim. Quando eu peço uma das coisas para eu conseguir fazer a CAT é pedir o atestado do cliente. Então, vai vir lá o carimbão do diretor, o cara administrativo, e também é necessário vir do cliente um atestado técnico, certo? Então, sim, vamos supor que eu sou engenheiro mecânico, eu tenho esse contrato, sei lá, com a Secretaria do Estado, com o Estado, e aí, quem pode, qualquer engenheiro do cliente que pode dar esse ateste, ou necessariamente precisa ser um engenheiro correlato àquele contrato, seja, para esse caso, um engenheiro mecânico, por exemplo? Perfeito. Muito boa a sua pergunta, Eli. É assim, o Estado, no caso, ele é o tomador do serviço e, geralmente, o atestado ele é assinado pelo secretário daquela secretaria, né, para a qual você está prestando o serviço. Porém, o secretário ele não tem atribuição profissional. Então, tecnicamente, ele não pode atestar a qualidade do seu serviço. Para que você obtenha a certidão de acervo técnico daquele serviço, quem vai assinar o atestado solidário com o secretário ou com o contratante é o engenheiro da sua modalidade. Por exemplo, se foi um engenheiro civil que atestou, por exemplo, a manutenção dos elevadores que a sua empresa prestou, esse engenheiro civil não possui atribuições para atestar que os serviços de manutenção dos elevadores foram feitos de forma satisfatória. Então, o artigo 58 da Resolução 1025 ele é muito claro nisso. Tá? Quem tem que atestar é um profissional da modalidade. Nesse caso, sendo você mecânico, somente um engenheiro mecânico ele pode atestar. Digamos que não tenha um engenheiro mecânico na secretaria para atestar o serviço que você fez. Então, o artigo 58, ele prevê que, nesse caso, você teria que contratar um engenheiro da sua modalidade que faria um laudo de vistoria e, através desse laudo, ele atestaria o serviço que você fez. Quando você for solicitar a CAT, então, junto com a sua ART, você vai anexar a ART desse profissional do laudo de vistoria, porque a secretaria não possui um profissional no quadro dela, né? Digamos que tenha sido um condomínio, aí o síndico assina. O síndico não é um profissional do sistema, ele é um administrador, por exemplo. Então, você precisa daquela CAT, porque você vai participar de uma licitação no órgão público ou numa outra empresa e você tem que ter o acervo. Então, nesse caso, tem que ser contratado um profissional da sua modalidade. Ele vai lá no condomínio, vai verificar lá as instalações e vai fazer um laudo de vistoria. Aí sim, você vai ter o atestado técnico vinculado. Certo. Muito obrigado, Luiz. Por nada, Eli. Mais alguém? Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Boa tarde. Está um pouco baixo o som. Poderia aumentar, falar um pouquinho mais próximo? Boa tarde, Luiz. Helder. Oi, Helder. Helder Santos, né? Isso. Diga, querido. Mandar. Pronto. Luiz, a minha dúvida é o seguinte. Quais ARTs... Helder, você pode baixar sua mão? Oi? Eu acho que, como você já está perguntando, Helder, você já pode baixar. Entendi. Pois não, Helder, prossiga. Pronto. Digamos assim, em que momento a ART ela vai habilitar a questão do livro de ordem? Pelo meu entendimento, um exemplo, se eu coloco lá que a ART é de projeto, sim, ela não habilita, não faria, digamos, a necessidade de fazer o livro de ordem, é isso mesmo? Não, de forma alguma. O livro de ordem, ele aplica-se a qualquer
serviço técnico. Então, se você está executando, projetando, fazendo um laudo, uma vistoria, um levantamento, uma instalação, você você precisa do livro, você precisa do acervo, você tem que abrir o livro de ordem, sim. Ele é necessário. A RT, só para projeto arquitetônico, como você explicou, vai pedir também o livro. Exatamente. Se a sua vida profissional é dedicada a projetos, nós temos muitos escritórios de projetos aqui no nosso estado, então é interessante, porque o acervo daquela empresa, o acervo daquele profissional, todo ele se volta para aquela atividade única, né, que é a elaboração de projetos. Então, ele tem que abrir o livro de ordem, sim, para poder ter acesso ao acervo técnico. Então, aproveitando o gancho, eu também sou engenheiro de segurança. Perfeito. Do trabalho. Então, quando eu faço a partir de agora, quando eu fizer um laudo... PPRA. Isso. Um PCMAT. Correto. Vou ter esse livro de ordem. E eu posso anexar, então, o documento como Exatamente, prova? Isso. Perfeito. Exatamente. Perfeito, então. Ok, Luiz, muito obrigado. Por nada, Helder. Que agradeço a pergunta. Boa tarde, Luiz. Fabiana? Eu estou aqui. Luiz? Pode falar, estou ouvindo. Tudo bom, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Eu queria um esclarecimento. Sim. Depois de quanto tempo a empresa, vamos supor que minha empresa é de Pernambuco e vou prestar um serviço no Rio Grande do Norte. Sim. Tá? E a partir de quanto tempo muda de visto e eu preciso de um registro? Muito boa sua pergunta, Fabiana. Muito obrigado. É assim, Fabiana, o visto de execução de obra, ele se refere a serviços que não excedam 180 dias. Então, quando você registra uma RT e essa RT ela vai durar o ano inteiro, então a empresa ela já terá que solicitar o seu registro e não o visto. Se ela vai ficar aqui até 180 dias, encerra o serviço e vai embora, então ela precisa só do visto de execução. É um trabalho rápido que ela vai executar, é uma instalação que ela vai fazer e ela vai embora. Então, ela pede só o visto de execução, não precisa mais. Porém, se ela pretende se estabelecer no Estado, continuando a realizar suas atividades, ela vai ter que solicitar o registro. E aí, quando é solicitado o registro, os responsáveis técnicos também seguem ou tem que ser solicitado também o registro, fazer as RTs de cargo e função e ser pedido para colocar na empresa? Pronto. É assim, quando a empresa ela solicita o visto, ela vai anexar a certidão de registro de quitação do CREA Pernambuco, usando como exemplo o estado que você falou. Na certidão de registro de quitação do CREA Pernambuco, já vem informando todos os profissionais que são integrantes do quadro técnico da empresa em Pernambuco. Então, esses profissionais, pode ser que sejam todos, ou apenas parte deles, vão solicitar o visto aqui e será um desses profissionais, ou todos, que serão indicados pela empresa. Por exemplo, digamos que a empresa ela tenha 4 engenheiros civis atuando aí em Pernambuco e ela vai pegar um serviço, ela precisa mandar apenas um. Então, ela vai escolher um desses que estão contemplados na região de registro de quitação e esse que foi indicado é que vai solicitar o visto. Então, ele vai pedir o visto aqui no estado do Rio Grande do Norte e depois que ele tiver visado, aí a empresa pede o visto de execução e já faz a indicação dele como responsável técnico aqui no Rio Grande do Norte. E aí, a partir do momento em que o serviço começa, esse profissional vai fazer a RT do serviço que está sendo executado aqui. A empresa não precisa indicar todos, a não ser que seja um contrato que realmente precisa do acompanhamento de uma mão de obra mais abrangente. Aí, nesse caso, ela indica todo mundo que responde aí em Recife, então todo mundo tem que vir para cá. E no registro? E no caso que se você precisar registrar, você também você também informa e entra no quadro ou você tem que fazer uma RT de cargo e função? A RT de cargo e função nova aqui no estado do Rio Grande do Norte, ela só será necessária se a empresa que está se registrando aqui e for indicar um profissional daqui.
Então, ele não consta na certidão de registro de quitação lá de Pernambuco. Então, aqueles que estão em Pernambuco e que, digamos que não virão todos, ou não virá ninguém. A empresa está com muito contrato em Pernambuco, ela não quer enviar a equipe dela para cá. Então, ela vai contratar alguém aqui. Então, esse novo profissional que será indicado, ele fará a RT de carga e função aqui. Entendido. Muito obrigada. Por nada, Fabiana. Obrigado pela pergunta. Temos aí o Ademar Júnior também, está perguntando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ademar. Rapaz, eu tenho uma pergunta com relação ao auto de infração. Sim. Vamos dizer, qual a punição para quem sofreu o auto se ele não pagar? E o tempo que leva para ele sofrer essa punição? Pronto. Essa punição é ao profissional ou é ao leigo, pessoa física, ou jurídica? Leigo, pessoa física. Leigo, pessoa física. Eu peguei uma situação aqui, uma vez, que um rapaz sofreu o auto e não pagou. Isso tem 2 anos já. Pronto, Ademar, e até hoje ele não pagou. Pronto, Ademar. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Ademar, é da seguinte forma. Eu fui autuado, eu não regularizei a obra, e eu até posso ter regularizado a obra, mas eu deixei o auto de lado, eu não apresentei defesa, e o auto foi julgado à revelia. Quando o auto é julgado à revelia, o autuado, ele é comunicado do julgamento à revelia, e ele recebe um ofício do CREA comunicando que ele tem 60 dias para entrar com recurso ao plenário do CREA. Quando ele deixa de fazer esse recurso, ele é inscrito em dívida ativa. Ele é primeiro inscrito na dívida ativa do CREA. Esse processo ele transcorre durante um determinado período. Aí a dívida ativa, o que ela faz? Ela fica fazendo uma atualização dos autos de infração que não foram pagos. E quando se verifica que aquela pessoa já está inscrita em dívida ativa, o CREA ele encaminha os processos para Justiça Federal. Então, quando ele está inscrito em dívida ativa, ele fica impedido de uma série de coisas, né? Por exemplo, se ele quiser comprar uma casa, um financiamento, ele vai, na hora que ele for entrar no local, um banco para comprar, vai acusar lá para essa pessoa essa pendência. Então, ele vai ficar impedido de adquirir o imóvel, de contrair um financiamento. Digamos que ele mais tarde queira ser candidato a deputado, vereador, prefeito na cidade dele. Então, vai aparecer essa pendência também. Então, ele terá que procurar o CREA para sanar essa pendência. Quando vai para a Justiça Federal, então, o processo ele corre na Justiça Federal e existem aquelas semanas de negociação, né, em que a Justiça Federal ela convoca várias pessoas para sanarem suas pendências e, às vezes, oferecem assim, um desconto, né, para que a pessoa possa regularizar. Então, o não pagamento não significa que ele não pagou e está tudo bem, não. O processo segue, a gente escreve em dívida ativa, encaminha para a Justiça Federal e ele sofre as sanções de ficar impedido de uma série de coisas, de contrair crédito, de poder participar de um concurso público, uma série de sanções que são apresentadas àquela pessoa. Entendi. Mais uma pergunta aqui. Sim. Essa é sobre, vamos dizer, fiscalização. Sim. É bastante comum no interior os materiais de construção fazer a execução da laje pré-moldada para vender, no caso. Sim. Fabricar a laje pré-moldada para vender. Sim. Sendo que a laje pré-moldada é um elemento pertencente à estrutura, né? Perfeito. Então, tecnicamente, deveria se ter um RT e um engenheiro responsável pela fabricação dessa laje pré-moldada. Correto. Sendo que é bem comum os materiais de construção fabricar e vender e não atestar nenhuma responsabilidade técnica perante essa estrutura.
Correto. Aí a pergunta é responsabilidade do CREA fiscalizar essa questão também? Sim, sim, a gente fiscaliza. Quando o fiscal ele adentra a obra, ele procura a nota fiscal, ele verifica que a laje está lá, está perto de ser instalada, ou ela foi instalada, então ele pergunta quem é o fornecedor. Isso geralmente é verificado através das notas fiscais que você localiza lá na obra. E o fiscal tendo acesso à nota fiscal, ele vai ao estabelecimento e verifica se o engenheiro ele registrou a RT da fabricação daquela laje ou daquelas lajes referente àquele período ali, né, um determinado período. Se não tiver, aí o estabelecimento ele é autuado por exercício ilegal da profissão. Pronto, entendi. É só isso mesmo. Obrigado. Por nada, Demar. Natália, mais alguma pergunta? Até o momento não, Luiz. Bom, então... Luiz, desculpa, eu posso fazer só mais uma pergunta? Pois não, Eli, fica à vontade. Em dados do cliente ou os dados do profissional, o que significa RPN? Desculpa, RNP. RNP, Registro Isso. Nacional do Profissional. Tá bom, beleza, obrigado. Por nada. Tá bom. Natália está com a palavra. Boa tarde, pessoal. Só para agradecer e lembrar do próximo Capacita, né? E lembrar também da pesquisa de satisfação, que eu coloquei o link ao